Oi, tudo bem contigo que está nos assistindo? Seja bem-vindo, doutor e doutora, alunos da rede LFG. Essa é a aula de Direito Tributário, resolução de questões sobre esse caso aqui. Importante, hein? Obrigação tributária, ou ainda melhor, responsabilidade tributária. Vamos combinar o seguinte, assiste essa aula até o final que eu tenho certeza que ela vai gerar um cliente para você, hein? Na sua prática, quando você estiver advogando, alguém vai te perguntar isso, hein? Se já não te perguntou, tá bom? Vamos direto então para o enunciado dessa questão. O enunciado diz o seguinte: determinado município, localizado no interior do estado X, concedeu a isenção de tributos da sua competência por 10 anos para empresas que fabricam calçados, impondo determinadas condições visando incentivar a produção industrial e a geração de empregos, naquela região. E aí um empresário lhe contrata como advogado ou advogada e lhe consulta sobre a necessidade de manutenção ou não dos livros e registros contábeis, assim como das declarações. Diante da situação, responda. Perceberam aqui, doutor? Falamos de isenção, foi concedida, ok, tá tudo bonitinho, mas veio o empresário lá e falou assim, olha, bacana, eu acho que eu tenho direito a isso aí, mas, poxa, eu vou ter que pagar o contador? É assim que vai chegar a questão para você na prática, tá? Eu vou ter que pagar contador? Eu vou ter que colocar assim, ter regularidade fiscal, documental? É assim que vão perguntar para você, tá? Na teoria pergunta assim, mas na prática é dessa forma. E aí você vai ter que responder, precisa ou não precisa do coitado do contador para auxiliar na parte financeira e contábil da empresa para ter direito a essa isenção? Precisa ou não? Vamos dar uma olhada nas alternativas então? A alternativa A vai dizer que, diante da hipótese de isenção, não é necessário realizar registros ou declarações de impostos, pois não há fato gerador do tributo. A alternativa B diz que, diante da hipótese de isenção, é necessário, sim, realizar os registros ou as declarações de impostos, mesmo que não haja um fato gerador de tributos, pois o cumprimento da obrigação acessória é independente da principal. A alternativa C nos diz que, diante da hipótese de isenção, não é necessário realizar registros ou declarações, mesmo que não haja fato gerador de tributos, pois o cumprimento de obrigação acessória não é independente da principal. E, por fim, a D diz que, diante da hipótese de isenção, não é necessário realizar registros ou declarações, pois somente são necessárias quando houver fato gerador de tributos. E aí, você que está em casa, no escritório, ficou em dúvida? Tem que declarar? Não tem que declarar? Mesmo não havendo fato gerador de tributos, vai ter que declarar ou não? O que você me diz? Vamos fazer o seguinte? Dá a sua resposta, a gente vai continuar na sequência, tá bom? Então, vou dar um tempinho para você responder. Vai lá, agora é contigo, hein? Tempo para responder e a gente retorna aqui. E aí, retornamos, rapidinho. Conseguiu pensar? Vou dar mais um tempo, dá uma pausa no vídeo. Não vou dar pausa nenhuma, vamos embora. Agora nós vamos responder a alternativa correta, para você que está nos assistindo. Vamos dar uma olhada na tela, então? A alternativa correta é a alternativa B de bola. Diante da hipótese de isenção, é necessário realizar registros ou declarações de impostos, mesmo que não haja fato gerador de tributos, pois o cumprimento de uma obrigação acessória é independente da principal. Caro colega que está nos assistindo, você aí futuro advogado ou já um advogado, eu diria o seguinte: obrigação tributária, principal e acessória. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já ouviu isso? Então, uma coisa é o fato gerador do tributo, obrigação principal. Gerou o tributo aqui, vamos dar um exemplo, ISS, Imposto sobre Serviços, e aí o município chegou e falou, não, eu vou dar isenção para vocês, tá? Eu vou dar isenção. Não há mais fato gerador de tributo para esse tributo de minha competência, tá? Eu estou dando isenção. Ótimo, maravilha. Porém,
Essa é a obrigação principal. E a obrigação acessória? Aquela declaração, o registro, ou como diria o empresário quando te perguntar, e o contador, tem que pagar o contador? Tem que pagar o contador, hein? Um bom contador ainda, para você manter tudo bem, porque senão você vai ter que pagar o dobro para o advogado, hein? Então já dá essa dica para o seu cliente, assim ele vai baixar a bola e fazer as coisas certas. Como é que o município vai cobrar um tributo ou vai dar uma isenção sem saber se aquela empresa faz jus ou não? Não tem muita lógica, não é verdade? Não tem muita lógica. Não vou declarar porque eu estou isento. Não tem que declarar, pelo contrário. E o enunciado? Aonde ele deixou as dicas para a gente? Vamos dar uma olhada? O enunciado deixou a dica aqui, ó. Empresas que fabricam calçados, impondo determinadas condições, ou seja, há sim uma isenção, mas há sim uma isenção por condições, e os registros contábeis, né, que são necessários, e declarações. Até porque não tem como. Imagina ele fazer uma declaração sem o registro contábil, por exemplo. É difícil, né? Mas é importante ter. É claro que a gente está falando aqui, brincando na questão de contratar ou não o contador. A norma tributária, ela não vai dizer especificamente se tem que ter ou não. Aí entra nas normas contábeis, na questão de apuração, balanço e tal, mas aí é uma outra seara. Mas aí vamos pegar um exemplo prático aqui, microempresa. Microempresa, né, ME, hoje seria 80% das empresas nacionais são microempresas, ou seja, aquele empresário, né, individual, chamava antigamente, agora ele vira uma PJ, tem direito a todos os benefícios. Não tem a obrigatoriedade de contratar um contador. Mas aí você pode ter certeza que quando você procurar um instituto aí para apoio, por exemplo, o Sebrae, ele vai orientar você que ou você tem um contador ou você mantém uma regularidade ali nas suas anotações, tudo certinho, porque você vai ter que fazer, por exemplo, a sua declaração de imposto de renda à pessoa jurídica. E se você emitiu diversas notas? Você não sabe para quem você emitiu, você não sabe quanto, qual o valor, e aí, vai pagar imposto, mais, menos, isso pode gerar um prejuízo para você, empresário. Então, tá aqui, o enunciado deixou todas essas dicas pra gente, tá bom? Qual é o fundamento dessa questão? O ponto principal. Vamos dar uma olhada na tela? O fundamento está no artigo 113 do CTN. E aqui de quebra um mapa mental pra gente que diz, ó, obrigação acessória comprova que faz jus à isenção. Ou seja, é essa a lógica. Como é que você vai comprovar que você tem direito àquela isenção se você não tem nenhum documento, se você não tem nenhum registro, né? Essa daí daria para você acertar mesmo desconhecendo o direito tributário, não é verdade? Bom, brincadeiras à parte, vamos aqui descobrir então por que que as outras estão incorretas. Vamos dar uma olhada na tela então? Por que que está incorreta? A alternativa A está incorreta porque está dizendo que não é necessário realizar os registros ou declarações. Como vimos, tem que realizar sim. Na alternativa C também está incorreta porque diz, mais uma vez, que não tem que realizar. Sabemos que tem. E aqui, a alternativa D está incorreta porque diz que, além de não realizar os registros, está dizendo ainda que somente seria necessária quando houvesse um fato gerador de tributos. E se a empresa de calçados estava isenta, pelo menos na questão dos impostos municipais, será que ela não teria que declarar? É claro que ela tem que declarar, até porque nós estamos falando de impostos da competência municipal. Mas o céu não é tão azul assim. Além do municipal, tem a estadual, tem o federal. Tudo isso, então, é necessário que o seu cliente tenha um planejamento tributário. Olha aí, mais uma área, mais uma dica muito importante para você que vai iniciar a sua carreira. Planejamento tributário. Planejamento tributário é aquela questão da gente prever os impostos, né, os tributos, a incidência deles e poder adotar os caminhos lícitos, corretos, para evitar essa incidência. Então a gente planeja
Porque você já não viu aí, por exemplo, empresas que foram abertas com centenas de funcionários em municípios com uma população pequenininha? Às vezes ele teve uma isenção ali. E aí o bom conselho fiscal contratou um excelente advogado ou advogada que é você, e você fez esse planejamento tributário, trouxe redução de custos para a empresa, ou seja, aumentou a margem de lucro e, em decorrência, aumentou também a cobrança dos seus honorários. Aí é só alegria, não é verdade? Esse é o objetivo, tá? Então, doutores, espero que vocês tenham compreendido essa questão. Temos ainda um bom caminho pela frente e nos vemos nos próximos blocos para continuar falando de direito tributário. Obrigado e até a próxima!